Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais esse privilégio que temos de estarmos juntos para podermos compartilhar a palavra de Deus. Confesso que eu fico sempre com temor, porque falar da palavra de Deus é algo assim muito precioso. E essa preciosidade precisa ir ao seu encontro, né? Ela não precisa ficar só comigo, não só com o Senhor, mas ela é para ser compartilhada com cada um de nós. E eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Texto conhecido, preguei há 3 anos atrás sobre esse texto aqui na igreja, e essa semana Deus falou de novo comigo acerca desse texto. E eu gosto muito desse texto, porque tem tudo a ver com o que a gente vivencia todos os dias, o que a gente vê todos os dias. Diz assim a palavra de Deus: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra. Aplica o nosso coração nesta hora. Tenha total liberdade sobre as nossas vidas e fala conosco mais uma vez acerca desse texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito e procuro aprender cada vez mais com aquilo que o apóstolo Paulo me ensina, com aquilo que o apóstolo Paulo transmite para nós como ensinamentos. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre esse tema rapidamente. A graça de Deus derramada na minha vida. O texto, ele apresenta para a gente algumas coisas interessantes que Paulo, ele está falando com a gente, mas, primeiramente, ele está falando direcionado a um discípulo, que seria o seu sucessor, o futuro pastor Timóteo. E Paulo está mostrando para ele os cuidados que ele presenciou na sua vida e que ele queria transmitir para ele, e não só para eles, porque está escrito, foi transmitido para mim também, e para vocês que aqui estão, e para você que está aí nos vendo pela transmissão no YouTube, no TikTok, no Instagram. Saiba de uma coisa: a graça de Deus, ela é derramada a partir do momento que a nossa vida está aberta para receber essa graça. E foi assim que aconteceu com Paulo. Foi assim que Paulo começou a entender as coisas que ele fazia e que, de forma errônea, ele entendia. Ele não entendia da forma correta. E ele vai tratar isso no texto, ele vai falar isso no texto para nós. Porque a graça de Deus, ela é derramada de uma forma simples, objetiva e sublime, mas acima de tudo, especial. Porque essa graça, ela se manifesta
porque existe uma preocupação especial de Deus com a nossa vida. Eu queria pontuar algumas coisas com os irmãos. Primeiro, no versículo 12, Paulo expressa sua gratidão pelo fato de Cristo ter se manifestado na sua vida. Você conhece a história. Você sabe o que Paulo fazia antes Saulo, depois que ele tem uma experiência com o Senhor, é que o seu nome muda para Paulo. Paulo era perseguidor. Paulo ia atrás dos cristãos, pensando que ele estava fazendo a coisa de forma correta. Até que um dia, ele tem um encontro real com o Senhor. Ele tem um encontro e ele faz questão de manifestar isso aqui no texto. Ele fala aqui, sou grato. Ele expressa a sua gratidão, porque essa graça foi manifesta na sua vida. Sou grato para com aquele que me considerou fiel. Ora, Paulo estava perseguindo os cristãos, Paulo estava levando o cristão à morte. Apesar dele não ter matado nenhum, mas ele tinha consentimento de Roma para fazê-lo. Mas ele precisou entender na sua carne o real motivo dessa gratidão. E ele expressa no texto: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Por que me fortaleceu? Porque ele entende que o que ele estava fazendo não tinha proveito nenhum. O que ele estava fazendo não tinha benefício para as vidas que estavam sendo mutiladas, sendo perseguidas. Mas quando ele entende esse real motivo, e ele entende e ele vê que Deus separa ele para uma missão, aí ele entende o motivo desse fortalecimento. E ele expressa a sua gratidão, porque Cristo manifestou na sua vida a graça de um Deus que nos ama, a graça de um Deus que cuida de nós, mesmo nos momentos em que estamos fazendo a coisa errada. Aos olhos dele, ele estava fazendo o correto. Por quê? É o que a gente vai ver no segundo ponto. Paulo declara essa gratidão pelo fato de Cristo considerar fiel para o ministério, porque ele fazia a coisa pensando em que ele estava fazendo um ministério separado por Roma. Paulo era um homem de cidadania romana. Paulo tinha privilégios que muitos não tinham. Paulo tinha autoridade que muitos não tinham. A gente poderia comparar as autoridades do Paulo de um general que conduzia um exército. E ele tinha toda a autoridade do governo romano. E ele fazia isso achando que era a melhor coisa. Até que ele tem um encontro, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Um encontro que faz toda a transformação. E por isso, ele declara, ele manifesta essa gratidão de ter Cristo, o considerado fiel, mesmo estando ele ainda fazendo a coisa de forma errada. E a gente conhece o contexto da história, que Paulo, ele trabalha essa questão, que o seu ministério foi separado pelo próprio Senhor, que o seu ministério foi separado com um fim específico, e o fim específico desse ministério era eu e você. Porque se não fosse por Paulo, o evangelho não chegaria até a mim e você. Então Deus separou esse homem. Por isso ele é considerado o apóstolo dos gentios. Porque eu e você, em relação ao povo judeu, somos considerados gentios.
mas pela graça de Deus, somos considerados cidadãos dos céus. Deus faz as coisas de uma forma toda especial. E esse encontro que Deus faz com Paulo no caminho de Damasco, ele é um encontro sobrenatural. É um encontro em que ninguém esperava, principalmente ele. E ele vai e manifesta isso. Ele fala isso no versículo 13. Paulo informa os motivos dessa gratidão. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia. Não fechou não, né? Olha o que Paulo fala. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Por que ele era blasfemo? Porque ele falava contra o Evangelho. Ele não aceitava o Evangelho porque ele não entendia esse Evangelho transformador. O Evangelho da graça que muda o coração do homem, ele não entendia isso. Ele não entendia o que Jesus poderia fazer na vida dele. E olha, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Como pessoa, Paulo vem ter o seu encontro com Jesus, Jesus já tinha assunto aos céus. Paulo agora, quando ele tem um encontro com Jesus e ele entende, a primeira coisa que ele fala, que ele evidencia como motivos dessa gratidão, é que ele era blasfemo. A segunda coisa que ele coloca no texto, perseguidor e insolente. Ele era perseguidor, era insolente, porque ele não tinha a mínima pena, me permito usar esse termo, das pessoas, dos cristãos a qual ele estava perseguindo. Ele ia com todo o seu furor, com toda a sua força, com toda a sua vontade, porque ele acreditava naquilo que ele estava defendendo. Até que Jesus se apresenta para ele. Até que Jesus se coloca diante dele. Até que Jesus toca o seu coração. E quando Jesus toca o coração de Paulo, ele se derrama diante de Jesus. Ele se coloca na condição de pecador. Ele entende a sua condição de pecador. E ele vai e fala aqui no texto: mas obtive misericórdia. Esses são os motivos da sua gratidão. Eu obtive misericórdia. Por que ele obteve misericórdia? Porque ele não entendia a real situação de servir a Jesus. Ele não entendia por que os cristãos serviam a Jesus, andavam atrás de Jesus, caminhavam para fazer a vontade de Jesus. E Jesus trabalha esse coração de perseguidor e transforma esse coração de perseguidor para um homem que seria resgatador de vidas. Paulo entende que a primeira pessoa a ser resgatada foi ele. E por isso ele coloca aqui: pois o fiz na ignorância, na incredulidade, porque ele não acreditava. Mas precisou ter um encontro. E ele não viu a pessoa de Jesus, ele viu aquela luz. Aquela luz que brilhou na sua frente. Aquela luz que fez um real sentido para a sua vida. Aquela luz que muda o contexto de história de um homem para um novo homem. Uma nova vida. Tanto que depois ele vai falar assim, já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele entende isso, que ele abriu o seu coração para o Senhor, ele entende que ele precisava viver para Cristo. E por isso ele expressa esse motivo de gratidão.
Expressar o motivo da nossa gratidão é evidenciar para as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida. Irmãos, evidenciar aquilo que Jesus faz na nossa vida, na bonança, é muito tranquilo. Mas faça isso na perseguição, na tribulação, na luta, na adversidade. Paulo passou por tudo isso. E Deus falou com ele: vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas ele entendeu que isso era motivo dessa gratidão. Seja grato a Deus, porque o que Deus fez pela sua vida foi algo tão especial, foi algo tão sublime, que se não fosse Jesus na nossa vida, nada teria sentido. Se não fosse Jesus na vida de Paulo, nada teria sentido. Mas eu não vou parar por aí, não. Paulo evidencia uma outra coisa. A manifestação da graça de Deus em nossa vida é para ser transmitida por causa do seu amor por nós. A gente sabe alguns textos de cor, mas a gente precisa vivenciar esses textos de cor com a nossa vida. Um dos textos que a gente sabe de cor diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Paulo faz? Paulo não faz menção a esse texto, mas eu fico pensando que isso entrou como uma flecha no coração de Paulo. Ele entendeu isso. Porque ele fez o quê? Ele recebeu Jesus no caminho, ficou no lugar reservado, tendo um contato direto com o Senhor, teve um tratamento direto com o Senhor tratou a vida desse homem, para que ele fosse o homem que mudaria o contexto de uma geração que viria após ele. E ele agora está testemunhando disso para aquele que seria o seu discípulo, que estaria fazendo a obra que ele ia ser obrigado a parar, porque Paulo ia ficar preso por muito tempo. É como se ele já estivesse entendendo o real motivo de sofrer, de padecer pelo nome do Senhor. Paulo trabalha isso de uma forma tão preciosa que ele dá detalhes das coisas que Timóteo precisaria fazer. Paulo dá detalhe das coisas que nós precisamos fazer. Paulo cuida da preparação desse discípulo que seria o seu pastor na sua ausência, que seria aquele que daria prosseguimento à sua missão. Mas essa missão não ficou presa apenas a Timóteo. Essa missão foi transferida para mim e para você. Essa missão foi transferida para cada um de nós. Da forma como nós somos, da maneira como Deus quer agir através de nós, Ele tem algo especial para transmitir aos outros. E Paulo vai tratar isso ainda no versículo 14, que é a questão do amor. O amor de Deus, ele é evidenciado de uma forma tão sublime para mim e para você, que nada, tem um hino que a gente não canta há muito tempo, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, angústia, a fome, nudez, perigos, espada? Nada poderá nos separar desse amor.
Eu tive vendo há uns dias atrás um relato de um missionário que ele ia ser levado para ser morto. E a coisa que ele mais evidenciou nesse momento em que ele perderia a sua vida é que ele fala assim, eu não lembro o nome dele, que é estrangeiro, não lembro. Sou difícil guardar esses nomes complicados, mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele falou assim, ó, nada, nem ninguém poderá separar a minha vida, que está nas mãos do Senhor, por causa do amor dele sobre mim. Gente, quando um homem fala isso, no momento de morte, é a certeza principal de que ele está dando mostra, um testemunho principal de que ele foi modelo para servir a Jesus. Paulo fez isso por nós. Paulo trabalhou para que esse evangelho chegasse a mim e a você. E a gente precisa continuar esse trabalho. A gente precisa continuar essa missão. Essa missão que é evidenciada pura e simplesmente pelo amor que Deus tem por mim e por você. Se não fosse esse amor, nada teria sentido na nossa vida. Se não fosse esse amor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse esse amor, nós estaríamos perdidos. Mas o amor de Jesus me alcançou. Eu tive essa semana falando, ali onde eu estou trabalhando, tem sido assim, acontecido algumas coisas interessantes. É para eu fazer uma coisa e acontece de eu fazer outra. Às vezes eu estou conversando para fazer uma determinada venda, só que não é a venda. A pessoa começa a falar e abrir o coração, e você tem que falar, sabe de quem? Não é da venda, mas é de Jesus. E aí? Sabe o que Paulo fala que é isso? Lá em Colossenses, no capítulo 4, ele diz assim, ó, que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes falar a cada um a respeito da real razão que há em vós. Então, isso tem acontecido. E eu tenho entendido que Deus não me colocou ali à toa. Não sei quanto tempo vou ficar ali trabalhando, não sei. Mas eu tenho tido oportunidades de, sentado para trabalhar, falar do amor de Deus. Como isso é? É Deus que faz isso. E entender esse amor que transforma a nossa vida, ele precisa ser evidenciado. É isso que Paulo vai falar. A evidência do amor de Deus na vida do homem. Paulo tratou isso. Primeiro, ele foi tratado. Primeiro, ele foi preparado. Mas ele primeiro precisava ver os flagelos na vida dos cristãos para ele entender que mesmo com esses flagelos, o amor de Deus é mais importante. Que mesmo com todos os problemas, com todas as adversidades, Paulo viu e consentiu na morte de um homem que foi apedrejado, Estevão. Ele estava ali. Ele estava presente. E ele pôde ver isso. Então, o que eu entendo com isso? Deus já estava tratando o coração dele, Paulo, para que ele pudesse tratar outros corações, para que ele pudesse levar essa mensagem, que um dia ele fazia, como diz o texto aqui no versículo 13, na ignorância, na incredulidade. Mas agora ele entendeu esse real motivo. O porquê esse amor o alcançou. O porquê esse amor transformou a sua vida. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Porque o amor de Deus transforma. Tem um hino do Álvaro Título, antigo, né? Que diz assim, ó, Deus transforma
a água em vinho. Ou seja, Deus transforma aquilo que não parece nada interessante para algo especial. Tanto que o primeiro milagre de Jesus é feito num casamento. Porque ele estava mostrando que ele quer casar comigo e com você. Por causa do amor dele que tem sobre a nossa vida. E Paulo entende isso. Por isso que ele transforma. Ele transformou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que a graça de Deus, ela é muito importante para a minha vida, para a sua vida, para você que está aí nos vendo e ouvindo pela transmissão. Jesus fez isso por cada um de nós. E ele continua a fazer. E ele vai fazer. E você vai entender isso. E nós vamos continuar a entender. A evidência do amor de Deus na vida do homem. Olha o que Paulo fala. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, olha o que ele coloca, eu sou o principal. Ele não coloca o principal é fulano, é beltrano ou ciclano. Não, ele se coloca, eu sou o principal. Ele se considera o principal motivo de Deus para ser transformado. Ele se coloca na condição que se não fosse esse amor de Deus, a sua vida não teria sentido. Porque ele entendeu que as coisas que ele fazia, o pecado que ele cometeu, que foi levar pessoas a perder até a vida. Mas ele entendeu por quê? O amor de Deus o constrangiu. Tem um outro canto que a gente canta assim, que diz assim, ó, o teu amor me fascina, mexe com o meu coração, enche-me de alegria. Quem completa? Gera em mim uma paixão. Isso aconteceu com Paulo. Isso aconteceu comigo. E eu creio que isso aconteceu com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque Paulo entendeu isso na pele, na carne. E ele sofreu por causa desse amor que o constrangeu, que o transformou, que o resgatou para uma vida eterna. E por isso ele se coloca, eu sou o principal motivo de que Jesus veio ao mundo. Eu sou o principal motivo de que Jesus fez tudo na cruz. E a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Foi o direito de Deus para mim e para você. Porque o amor de Deus, ele é sublime. E para concluir, e eu vou pedir à equipe que separe esse cântico, o amor de Deus, né? Para a gente cantar. Chama lá o Moisés, né? Paulo, ele expressa essa gratidão. Se colocar sempre na condição de principal dos pecadores, pois somos modelo desta transformação para a vida eterna. Olha o que ele fala. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, mais uma vez ele coloca o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. O amor de Deus é longânimo, é extenso, não tem tamanho. E servisse eu de modelo a tantos quanto hão de crer nele para a vida eterna. Eu creio que você gosta de ir a shopping, gosta de olhar uma vitrine, né? Todo mundo gosta de olhar uma vitrine. Vai lá fazer compras, a primeira coisa que você olha para você escolher é a vitrine, não é isso?
Quando você olha a vitrine, você vê, peraí, esse modelo assim, esse sapato, aquela calça, aquela blusa, aquele vestido, ou a saia, não importa. Mas você vai olhar primeiro na vitrine, depois você vai experimentar. Uma vez você experimenta, você se agrada, não é? Paulo experimentou Jesus. Mas ele se colocou na condição de vitrine. Ele é o modelo. Nós somos os modelos de Cristo. Jesus quer evidenciar o amor dele através dos modelos que somos nós, porque nós somos vitrines de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou como você é olhado? Como você é observado nas formas como você se expressa, nas formas como você se conduz? Tem o Anderson Freire tem um hino que ele diz assim, ó, você é espelho e reflete a imagem da Leila, do Misael. Você é espelho e reflete a imagem do Senhor. Por isso você é modelo. Seja modelo. Aí Paulo vai falar, ó, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Como modelos, nós somos conduzidores de pessoas à vida eterna. Só Jesus, para usar modelos, não importa a aparência. O livro do profeta Isaías vai falar assim, que ele não tinha aparência, nem formosura. Jesus não vai olhar isso. Mas ele quer evidenciar o seu grande amor através de você, que é modelo. Através de mim, que sou modelo. E é nas mínimas coisas que Jesus vai usar. É nas poucas coisas que Deus vai te capacitar. E você pode achar assim, eu não sei fazer. Deus te capacita. Paulo se considerou ignorante, porque ele não entendia. Mas quando ele entendeu, ele virou uma flecha que mudou o rumo da história. E o evangelho chegou até nós. E você ainda pode ser essa flecha. Porque enquanto Jesus não volta, nós temos essa missão de continuar a missão que foi dada a Paulo, a missão que foi dada a Timóteo, a missão que foi dada a Pedro, a missão que foi dada a Michele, a missão que foi dada a Eduardo. Cada um de nós temos uma missão. Por isso o Senhor nos chamou para sermos modelos dele, para tantos quanto hão de ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar a equipe aqui para a gente estar entoando o cântico, o amor de Deus. Isso não foi combinado não com eles, tá? Eu podia ter pedido, mas só veio na minha cabeça agora. E você que está aí, pense, o que Jesus fez por você? Tem um real sentido? Ou teve um real sentido? Jesus fez algo especial. Pode vir. Cadê o Moisés? Está com as crianças ainda? Vamos lá, Misael. Vamos lá? Vamos ficar de pé, irmãos? Eu vou passar para o pastor, para ele já em seguida tá encerrando. Porque é a graça que eu recebi, que nós recebemos, esse amor de Deus.